Eu sou gaúcho, da cidade de Rio Grande, lá extremo sul do estado. Fica entre Pelotas, que é uma cidade importante lá do Rio Grande do Sul, e o Chuí, que é no Uruguai. Da minha cidade, Rio Grande, a gente costuma se vangloriar em dizer que temos a maior praia em extensão do mundo, né? Rio Grande fica no litoral sul do Rio Grande do Sul. Eu tô com 52 anos, nasci em 1956, no dia 13 de agosto. Meu pai era operário ferroviário, já é falecido, e a minha mãe ela era operária da indústria pesqueira. Eu fiquei em Rio Grande até os 18 anos, até 1974, 75, se não me engano, com uma grande vontade de sair para viajar pelo mundo. Em 73, 74, naquela época ditadura militar, teve um grande boom desenvolvimentista, né? E na cidade de Rio Grande, por ser uma cidade costeira, lá tem um dos principais portos marítimos do nosso país, que é o quê? Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá e depois Rio Grande. Então, é uma cidade que sempre foi um polo marítimo, pesqueiro e também industrial. E tinha muita obra na montagem dessas indústrias. E fui trabalhar como ajudante de encanador industrial nessas empresas de montagens industriais em Rio Grande. Então, num espaço de tempo de uns 5 a 6 meses, eu convivi com muitos operários de outras partes do país. Então, tinha muitos soldadores baianos, pernambucanos, encanadores, caldeireiros, tudo de fora, força de trabalho que iam de outras cidades e de outros estados para lá montar a fábrica. Eu entrei como ajudante, já era meio oficial de encanador. Aí, com aquela perspectiva de estar viajando, conhecendo os lugares, trabalhando, aí eu já fiz os 18 anos nesse período, aí me enchi de razão, de maioridade, aí falei para meu pai e minha mãe, olha, estou indo viajar com a empresa. Ela tinha uma outra obra que era na construção do aeroporto, na época a gente chamava Aeroporto Supersônico do Rio de Janeiro, que é o aeroporto Tom Jobim, né? Isso era final de 74, início de 75. Aí eu tinha um tio no Rio de Janeiro, fiquei lá na casa dele. Do Rio de Janeiro, eu vim para Santos, Cubatão, com a mesma empresa, para montar o alto forno número 2 na siderúrgica Cosipa, em Cubatão. Aí foi aonde... Aí eu fiquei um ano em Cubatão, 75 todo, aí eu vim parar em Campinas, com uma outra empresa, aí já era uma outra empresa, para construir a Rodiaco aqui na Ródia, em Paulínia. Foi onde eu tive primeiro contato com Campinas. Em 75, final de 75. Fiquei 3 meses só, aí fui parar no polo petroquímico em Camaçari, na Bahia, início de 76. Cheguei lá, fiquei 3 meses. Ganhava um salário, mais ou menos hoje, correspondente a quase 3 mil e tantos reais. Imagine, um cara novo, sozinho, em Salvador, na Bahia, ganhando quase 4 mil reais. Aí eu me apaixonei por uma capixaba hippie. Aí a gente começou a curtir, sair junto e tal. Aí um belo dia ela falou assim, gaúcho,
eu estou indo embora de Salvador, estou subindo o litoral. Aí eu falei, para aí que eu vou contigo. Fui na empresa, pedi as contas da fábrica, né? Existem algumas doideiras que o ser humano faz, e essa foi uma delas. Fui lá, pedi as contas. Gaúcho, você está louco, pá? Digo, não, eu quero outra coisa. Eu estou aqui querendo viajar. Peguei os direitos, o dinheiro e saí a viajar com a Carolina. Então, é o seguinte, conheci praticamente o Brasil inteiro naquela forma de vida. Aliás, um dos melhores períodos da minha vida, entendeu? Alguns probleminhas com a repressão, que considerava a gente parasitas da nação e tal, e a gente provocava mesmo. Hippie documento. A gente mostrava a sola do pé, né? E as mãos calejadas pelos alicates. Não pela enxada de um camponês, um martelo de um operário, mas dos alicates onde a gente entortava o nosso arame, né? E fazia as pulseirinhas, né? Os colarzinhos, os brinquinhos. E era uma época em que isso tinha uma aceitação enorme, entendeu? O hippie, naquela época, fazia parte de, inclusive, uma movimentação social, política, de contestação à ordem vigente, importante no mundo. Não era só vagabundagem, não era só o que a burguesia e o sistema denominava como parasitagem, já que a gente não produzia na linha de produção capitalista desenvolvida, porque a gente era artesão, uma coisa de 200, 300 anos atrás, que o capitalismo, inclusive, já tinha até superado, né? Então, a gente não se enquadrava muito, né? Uma visão anárquica, mas muito antenada nas questões políticas e sociais de fundo, que depois a gente veio amadurecer. Aí eu fiquei até 1980, aí a percepção de que aquilo já estava virando rotina igual às outras, culminou com uma época de movimentações políticas, sociais, que visavam, e depois, anos à frente, veio a concretizar, né, em partes, mudanças no país. Que isso ficou mais evidente com a luta pela anistia, né, aos presos políticos no país, que iniciou em 1977, 78, 79, pela luta cada vez mais ampla e clara contra a ditadura, né? Exigindo o fim da ditadura, as greves do ABC, né? O despontamento e o destaque do Lula. E como eu andava muito pelo Nordeste, os contatos iniciais foram com as movimentações da greve dos canavieiros em Pernambuco, Alagoas. Em Salvador, a gente numa feira hippie, de repente chega um grupo de várias pessoas, né? Estudantes começam a fazer discursos políticos inflamados, aí vem a repressão, cavalaria, bomba de gás, correria, e a gente no meio daquilo tudo, e aí, opa, tem coisa nova surgindo no Brasil, está na hora de ver isso mais de perto. Aí eu resolvi voltar para casa. Aí voltei para o Rio Grande do Sul. Em 1981, início de 81, estava em construção o polo petroquímico em Triunfo, no Rio Grande do Sul. Aí cheguei lá na obra, aí encontrei vários amigos antigos, chefes, encarregados. Ô, Gaúcho, pô, o que você está fazendo? Eu digo, estou precisando voltar a trabalhar. Aí expliquei a situação, achando que ia entrar como
ajudante, ninguém falou, não, rapaz, a gente te conheceu como encanador industrial, você vai entrar aqui enquanto encanador. Pô, mas faz 4 anos que eu não pego na ferramenta e tal. Sim, mas os princípios você nunca esquece. Com essa retomada operária, pessoal, e a movimentação coletiva, social, de greves, movimentações e tal, foi natural, já que eu já tinha uma curiosidade e uma vontade grande de me incorporar àquela nova realidade no Brasil. Então, eu lia todos esses materiais que as bancas de jornais vendiam, né? As bancas de jornais vendiam. Jornal Movimento, Jornal Em Tempo, o Pasquim, Tribuna da Luta Operária, A Hora do Povo, Voz da Unidade, que eram jornais das várias organizações políticas organizadas que lutavam contra a ditadura. E a minha aceitação maior era com os documentos ligados ao Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Quem me recrutou para o partido era bem novinha, bem mais nova do que eu, era estudante secundarista. Era uma menina de menor de idade, inclusive, lá no Rio Grande do Sul, chamada Maria do Rosário, essa que hoje está no PT, mas na época ela era do PCdoB. Aí eu entrei, ainda na clandestinidade, lá no Rio Grande do Sul. Aí veio um desemprego forte naquela época, 83, 84. Eu não arrumava mais emprego lá no Rio Grande do Sul. Aí o partido, na época, sugeriu o seguinte: ó, João, por que você não vai para São Paulo e volta para Campinas e tenta alguma coisa? Aí eu vim para cá, com o objetivo de colocar a proposta dos comunistas do PCdoB, porque eu acho que tem comunistas em outros partidos e tem comunistas fora dos partidos, que nem é hoje o meu caso. Aí eu entrei em contato com o PCdoB em Campinas. Aí a gente começou a fazer um trabalho organizado visando entrar no Sindicato dos Metalúrgicos. De 85 até 90, a gente construiu e cumpriu a tarefa de pôr o PCdoB enquanto representação política legítima, porque sempre orientou seus militantes a atuar em áreas importantes e vitais no processo de luta de classes, o sindicato, escolas, universidades. E aí eu fui para o Sindicato dos Metalúrgicos, que de 90 a 96 eu exerci a tarefa de dirigente sindical, procurando construir partido, organizar os trabalhadores, conscientizar os trabalhadores em sua luta geral para lutar por seus direitos, melhores salários, contra as injustiças e contra a exploração do capitalismo sobre os trabalhadores. Embora eu não esteja mais em partido nenhum, continuo sendo um comunista que me oriento pelos valores e pela teoria e visão de mundo marxista de como interpretar e procurar transformar esse mundo. Eu sempre fui um apaixonado pela fotografia, mas eu não tinha equipamento fotográfico. Em 83, o meu outro irmão, que
na época ele era funcionário da Petrobras, trabalhava em navios cargueiros, que transportavam gás, petróleo de outros lugares, levava daqui para lá e trazia de lá para cá. Ele foi nos Estados Unidos e eu pedi uma máquina fotográfica para ele. Aí ele trouxe uma Canon, ou Canon, como muita gente fala, e deu para mim. E aí eu fiz um curso, né, um curso fotográfico, que, na minha opinião, é um dos principais cursos fotográficos que tem no Brasil, que é do Cine Foto Clube Gaúcho. Mas não tinha isso como prioridade para mim. A prioridade era conscientizar e organizar os trabalhadores para fazer a revolução no outro dia. Aí, quando eu saí lá do sindicato, aí eu digo, olha, eu não arrumava mais emprego em canto nenhum, marcado por ser um dirigente sindical, né, identificado. E eu não tenho nada contra isso, acho que a gente tem que dar cara mesmo. Em alguns momentos, acho que tem que dar cara para bater, identificado como comunista, isso, aquilo e tal. Eu não arrumava emprego mais em canto nenhum. Eu digo, quer saber de uma coisa? Eu vou fotografar, mas vou fotografar as lutas sociais. Eu costumo dizer que, tirando o Museu da Imagem e do Som e o Correio Popular em Campinas, eu acho que eu sou fotógrafo que dos últimos 20 anos tem os registros das lutas do povo dessa cidade. Luta de sem terra, sem teto, estudantil, operárias, greves, manifestações, encontros. Tem um vasto arquivo nessa área. Tem vários fotógrafos. Não são muitos, né? Na área fotográfica, com as suas variadas linguagens fotográficas, respeito todas elas, mas o que me motiva a fotografar é justamente a luta de classes. Eu acho que se não fosse a luta de classes, talvez eu até fosse fotógrafo ainda, né? Fotografando a obviedade do mundo, os casamentos, batizados, aniversários, coluna social e o jornalismo diário convencional. Não, o que me motivou é o seguinte: antes de ser um fotógrafo, eu sou um militante. Então, a máquina fotográfica nada mais é, para mim, do que um instrumento a serviço das mudanças sociais. Se eu vou contribuir com ela ou não, isso é outra história. Com exceção do poder público, que nem o caso aqui, o MIS, através do trabalho de vocês, manifesta preocupação e interesse em preservar essa história, né? Mas o movimento para o qual a gente está intimamente ligado, eu acho que peca muito nesse aspecto. São muito imediatistas, querem a foto só para o seu jornal daquela semana ou daquele dia, e os arquivos lá depois ficam a Deus dará. Eu acho que existe um certo relaxo por de parte de quem não deveria ser relaxado com essa coisa, que é a memória, né, o arquivo, a conservação desse arquivo e dessa memória, porque isso faz parte de uma história de momentos presentes, passados, né, que tem incidência no presente atual e no futuro. O digital veio a facilitar um pouco isso, mas mesmo assim a gente tem uma outra preocupação, é que os CDs e os DVDs também parece que têm uma vida útil, então você precisa estar sempre gravando e regravando para não perder aquelas imagens, né? Então a gente continua tendo os mesmos problemas. Se a gente cuidar direitinho, negativo dura. Inclusive, eu já tive perca de alguns CDs também, de algumas imagens. Não fazem grande falta, do ponto de vista
da expressividade, do significado daquelas imagens, mas é sempre uma cena retratada, que é única e que não vai ter mais volta. Se você perder aquela cena, era aquela, você perdeu. Por mais insignificante que ela seja, na sua representação geral, ela é uma cena, aconteceu. Você registrou, perdeu, não tem mais. Mas eu ainda mantenho a minha câmera analógica, porque volta e meia dá umas vontade de você querer fazer alguma coisa com uma outra linguagem diferente, geralmente preto e branco. Mas mesmo assim, muito difícil. O digital veio para possibilitar algumas facilidades, agilidades de operação, mas veio com um vício também, né? Eu me sinto viciado em digital. Todas as vezes que eu fui para a beira do Rio São Francisco e para o semiárido, até o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, essas coisas, eu levei as 3 máquinas fotográficas, as 2 digitais que eu tenho hoje e a analógica com um filminho preto e branco lá. Acredita se quiser, mas eu não usei nesses anos todos uma vez sequer a analógica e com filme preto e branco, que sob o ponto de vista fotográfico, da estética e linguagem sempre foi super valorizada, né? Embora a gente saiba, eu particularmente acho que o analógico ainda tem uma qualidade de definição, latitude, essas coisas tudo, melhor do que a digital. Mas você consegue fazer boas imagens, entendeu? Com um padrão aceitável de qualidade, de aceitação. Então isso acaba acomodando a gente, entendeu? Eu tinha uma certa restrição, mas eu sucumbi. Não sei se foi muito facilmente ou não, eu sucumbi. Hoje eu já nem ando mais com a analógica. Eu não sou artista. O que eu faço é jornalismo. O Sebastião Salgado também usa a mesma denominação. Já vi citação deles em várias entrevistas onde ele fala contundentemente, entendeu? Eu não faço arte com a foto e tal. Eu registro o instantâneo, amplio e coloco à disposição. Agora, se vocês querem dizer que isso é arte, né? Eu não sei muito entrar nesses meandros teóricos do que é arte, o que não é arte e tal. Eu sei que tem muitas fotos que eu faço que seriam vetadas numa galeria de arte. Entendeu? Por quê? Porque isso não pode ser considerado arte, né? Um sem terra com o ranho escorrendo pelo nariz, todo sujinho, com uma bandeira em punho cerrado e a polícia militar na frente e o moleque enfrentando a polícia. Alguém pode achar que é arte, eu acho que é denúncia. Eu não procuro fazer muita distinção do que é contratado e o que é autoral, naquilo que exige o meu esforço de qualidade fotográfica. Então é o seguinte, da mesma forma, autoral, por exemplo, é esse trabalho que eu estou fazendo no Rio São Francisco. Isso é um trabalho autoral, ideia minha, é uma pauta minha. Entendeu? Então, a gente se esmera, aí a gente tem mais margem de manobra, você pode trabalhar com a luz melhor, entendeu? Você pode fazer foto a hora que você quiser, na hora em que a luz está mais adequada e tal. Aí eu acho que isso se aproxima mais com essa concepção artística, sei lá, de você querer dar uma
dá uma plástica e dá uma estética na composição da sua fotografia. Mas mesmo com essas condições adversas, a gente procura fazer o melhor, né? E às vezes saem umas coisas muito legais, muitas vezes saem umas coisas legais. Mas assim, eu não sei lhe explicar por que eu não me considero artista, entendeu? Eu não sei se é porque o sistema convencionou rotular de arte aquilo que é meio elitizado, que poucos têm acesso e tal. E como eu sempre procuro fotografar o povo, a população, gostaria que isso fosse visto por muita gente, né? É isso. O pouco que a gente consegue produzir, de uma certa forma, em alguns períodos, consegue ser notado, né? Então, a gente já tem aí algumas capas de livros internacionais, algumas exposições fotográficas, né, andando por aí, né? E, principalmente após esse trabalho autoral sobre o Rio São Francisco, né? Até parece que a gente precisa fazer alguma coisa de peso para poder ser olhado e respeitado e tal. Recentemente, agora, em janeiro, ganhei um prêmio lá do Movimento Sem Terra, não por alguma obra específica e tal, mas mais porque eles colocaram lá, esse cara recebe esse prêmio, o prêmio Luta pela Terra pelo conjunto da sua obra, ou seja, ele fotografa só as lutas do povo, então isso tem que ser valorizado. Então, está aqui o prêmio. Enquanto a gente puder, a gente está fotografando. Não vou dizer que eu não faço outras coisas, não, mas ainda continuo conseguindo fazer trabalhos fotográficos, prestações de serviço para a esquerda. A direita, muito difícil, conta com o meu serviço. Uma ou outra vez que eu entrei de gaiato, aí eu não quis fazer, o cara ficou bravo comigo. Pô, João, você é profissional. Eu digo, olha, essa palavra profissional, às vezes ela é usada para justificar, inclusive, vários escorregões éticos na sua relação com... sou um profissional. Então, é o seguinte, se o Hitler, se o Mussolini pedir para eu rodar um filme para ele, eu vou rodar porque ele vai me pagar e eu sou profissional. Não, eu não vejo assim, não. Eu faço trabalho, entendeu? Eu faço trabalho para quem eu me sinto à vontade trabalhando. Se eu não me sentir à vontade, eu não faço, mesmo que eu esteja morrendo de fome. Neguinho me xinga, fala, ô João, você é puritano, você parece aqueles mormon americanos que não abrem mão dessas ideias. Eu digo, não, primeiro que eu não sou religioso, então eu não tenho nenhuma fé religiosa, porque eu tenho uma divisão de mundo e uma ideia de que é o seguinte, cara, sacana não vai ter o meu serviço, e pronto.